Saudações, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal DevIgniter. No vídeo passado nós apenas instalamos o framework. Vamos recapitular? Vou vir aqui na minha pasta www, na minha pasta DevIgniter, e eu apenas puxei para a pasta DevIgniter os arquivos que vocês estão vendo aqui. No caso, a pasta Application, a pasta System e a pasta Index, ok? Para quem não se lembra, a gente pode baixar o nosso framework no site do CodeIgniter, que é codeigniter.com, e clicar aqui em cima neste nome Download, tá bom, pessoal? Então, neste vídeo nós vamos configurar o framework, tá? Para ele conectar no banco de dados e também para ele reconhecer a nossa base URL. Para quem não sabe, a base URL é o nosso domínio propriamente dito, mas como nós estamos trabalhando em localhost, nós vamos colocar o diretório do meu servidor local até a pasta onde está o meu framework, tá bom? Então, aqui no meu localhost, tá? Localhost, meu servidor local está iniciado, eu estou utilizando o EasyPHP, tá bom? Aqui no meu localhost, aqui eu tenho a minha pasta DevIgniter e dentro dela é onde está o meu framework. Então, essa é a minha URL de base, tá bom, pessoal? Então eu vou copiar este link aqui e vou fazer a minha primeira configuração. Lá no meu DevIgniter, eu vou entrar dentro da minha pasta Application, vou entrar na minha pasta Config e vou abrir o arquivo config.php, tá bom? Este meu editor aqui é o Notepad 2, tá? Não é o Notepad++ ou Notepad++. Então eu vou apenas copiar aqui a minha URL de base, tá bom, pessoal? Essa index.php a gente vai remover, por quê? Porque por padrão o CodeIgniter ele não vem com a configuração de URL amigável já ajustada por padrão. Então a gente vai ter que fazer uma configuração bem básica para a gente poder utilizar URLs amigáveis de forma bem fácil. Então vamos descer mais um pouco aqui nossa configuração, vamos apenas configurar mais algumas coisas aqui. A chave de encriptação, tá, pessoal? A gente vai configurar isso aqui para uma string randômica, tá? Então, para que serve isso aqui? Ele serve simplesmente para encriptar as suas sessões. Para quem trabalha já com o sistema de login, já sabe para que serve uma sessão. O CodeIgniter armazena as sessões como um cookie. Então, para não ficar a string lá visível, por exemplo, se você tiver um cookie usuário igual a Pedro, por exemplo, ele vai mostrar essa string em forma encriptada. Enfim, encriptada, tá, pessoal? Então a gente vai definir aqui uma chave de encriptação para o CodeIgniter encriptar a partir dessa string, tá? Então vou botar um número randômico aqui, qualquer caractere pode ser, tá? Aí já basta. Por aqui é só, tá bom? Você pode alterar também o nome da sessão aqui nessa configuração, tá? Eu vou deixar assim porque essa configuração aqui já me basta. Ctrl S para salvar, vou fechar este arquivo e agora eu vou configurar o banco de dados, tá, pessoal? Eu não vou criar nenhuma tabela, vou apenas configurar, tá bom? Aqui no arquivo database eu tenho as configurações de banco de dados. Como a gente está trabalhando local, a nossa configuração vai ser localhost, o nome de usuário vai ser root e a minha senha vai ser em branco. Porque quando eu instalo um servidor local, por padrão, o usuário, pelo menos do EasyPHP, é root e a minha senha vem em branco. O localhost é porque eu estou trabalhando na minha máquina, tá bom? E o banco de dados eu vou configurar para ser DevIgniter, vai ser o nome do nosso banco de dados. Por enquanto, pessoal, é só isso que eu preciso configurar, tá bom? E eu preciso carregar estas configurações automaticamente na minha aplicação. Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir o arquivo autoload e vou configurar a biblioteca de banco de dados para ser sempre carregada quando a minha aplicação for executada, tá bom? Então, por enquanto, a gente só fez o que? A gente configurou, vamos revisar, a gente configurou a URL de base,
A gente removeu a index page, porque a gente vai utilizar URLs amigáveis, tá bom? E a gente configurou a chave de encriptação das sessões, que foi aquela chave randômica aqui que a gente escreveu, tá bom? E para finalizar, a gente configurou o banco de dados, tá ok? Além da gente configurar o banco de dados, a gente também colocou para carregar automaticamente a biblioteca database, tá bom, pessoal? Se eu rodar a minha aplicação, ela vai dar um erro, tá? Vai dar um erro porque ela vai tentar se conectar no banco de dados DevIgniter. Porém, este banco de dados a gente ainda não criou, nós ainda não criamos, tá bom? Então vamos agora criar o nosso banco de dados DevIgniter. Eu vou vir aqui no EasyPHP, vou clicar com o botão direito, vou vir em administração. Aqui no administração eu tenho o phpMyAdmin, tá? E eu vou apenas clicar em Open. Tá ok, pessoal? Aqui eu tenho alguns bancos de dados já criados que eu desenvolvo para alguns clientes e eu preciso testar as minhas aplicações. Então eu vou criar aqui um banco de dados chamado DevIgniter. Apenas isso, pessoal. Vou criar, tá aqui o meu banco de dados DevIgniter. Como vocês podem ver, não tem nenhuma tabela criada, mas por enquanto é isso que a gente vai ver neste vídeo, tá bom? Então quando eu vim aqui no meu na minha aplicação, né, na minha URL de base, vou dar um Enter e já está tudo funcionando novamente. Espero que vocês tenham gostado desta aula, pessoal. Neste vídeo a gente viu apenas a configuração básica do framework CodeIgniter para a gente poder trabalhar sem dar nenhum problema. Um abraço e até a próxima.